Olá você, uma boa tarde. Estamos dando início aqui a Conversando com Elias Ferreira. Eu acredito nisso, a gente vai conversar muito para compreender melhor e ter uma atitude muito melhor do que poderíamos ter se a gente não conversasse. Já pensou como é que a gente vive sem uma conversa, sem esse diálogo? Quero aqui agradecer à OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, à Junta Comercial do Estado de Alagoas, que são os nossos colaboradores. No programa de hoje estaremos conversando sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente. Essa relação sempre foi muito verticalizada. O médico determina e você faz. Agora as coisas passam para um patamar diferente. Esse estatuto quer dar um protagonismo maior a você que é paciente. A gente quer ouvir a sua opinião, mas é mais do que isso. Não é só porque a gente quer ouvir, é porque agora você tem o direito de se expressar. Você tem o direito de ser esclarecido. Numa linguagem que precisa ser numa linguagem que a gente chama aqui no popular linguagem de gente. É a linguagem que você entende. Eu entendo aqui, assim como aquele senhorzinho, seu José, lá naquele sítio, em Taquarana, entenda também. Essa conversa não pode ser uma conversa de cima para baixo. Agora, a gente precisa entender para conversar melhor. E ninguém melhor do que a doutora Gabriela Rezende, advogada especialista em direito médico e da saúde, a quem eu agradeço, viu, doutora, por estar conosco, conversando com Elias Ferreira. Uma boa tarde. Boa tarde, Elias. Eu agradeço demais também estar aqui com você, conversando sobre um tema tão importante, uma lei nova que saiu para esclarecer as pessoas, esclarecer os pacientes. E é justamente a partir do esclarecimento de informação que a gente consegue mudar as relações, mudar a sociedade e, principalmente, uma coisa tão importante como é a relação médico-paciente. Porque a gente está ali no momento mais vulnerável da nossa vida, às vezes numa situação de saúde bem delicada, e a gente precisa saber quais são os nossos direitos dentro do hospital, dentro da clínica, e tanto público quanto privado, né? Agora, doutora Gabriela, um ponto que julgo ser central, e a doutora Gabriela vai me corrigir se eu aqui não estiver correto, é o direito a uma informação clara, mas não só clara, doutora, acessível. Perfeito. Não adianta aquela linguagem rebuscada, cheia de termos técnicos que apenas o médico entende. A ideia da informação, ela passa justamente por isso, Elias, para que a pessoa que fala e a outra entenda aquilo que está sendo falado. É a mesma coisa de a gente sentar aqui, está falando um monte de juridiquês que ninguém entende, quem está nos ouvindo que não é da área de direito não consiga nos compreender. Então, o objetivo da comunicação, da conversa, também entre o médico, o profissional da saúde e o paciente, é que ela seja clara, que ela seja simples, que aquele que tem a maior instrução ou aquele que tem a menor instrução, ele possa entender, compreender aquilo que está sendo feito com ele. Então, tenho que entender, doutora, olha, o seu diagnóstico foi esse, mas ele tem que me dizer, numa linguagem que eu possa acessar, que diagnóstico é esse? Olha, é uma questão oncológica. Mas o que é oncológico? O que é que você tem aí, afinal? Olha, não, você... mas não se preocupe que eu compreendo, isso já não é mais suficiente, não é, doutora? Exatamente. Já pensou? Aquele senhorzinho que está lá no sítio, no interior, que estudou até alfabetização, chega lá, você tem uma neoplasia maligna. Que demônios! O que é isso? Então a gente precisa trazer informação clara para aquela pessoa que está nos ouvindo. Então, os termos técnicos, eles precisam ser usados com muita cautela. É importante que o médico fale, até para um outro direito já puxando também, que é o direito à segunda opinião, que isso está lá no Código de Ética Médico, né, que existe esse direito do paciente de escutar uma segunda opinião e tudo, mas agora a gente vem com a questão positivada no Estatuto do Direito do Paciente. Ou seja, eram direitos que estavam dispersos e o Estatuto agora reúne em um documento só. Exatamente. A gente tem aí 15 artigos que falam sobre os direitos do paciente. Muitos deles já estavam, né, pulverizados, aí, distribuídos em alguns lugares, Constituição, Estatuto da Pessoa com Deficiência, também no Código de Ética Médico, mas agora se juntou tudo. E quando se junta num documento só, a gente consegue acessar muito mais fácil. Está lá no Estatuto. Então, o Estatuto, como o Código de Defesa do Consumidor, quando está lá no Código de Defesa do Consumidor, mesmo estando em outro lugar, gera mais força. Eu sou consumidor, agora eu sou paciente, eu sou um sujeito de direitos. Também de deveres, não só de direitos. Lei específica, gente, que vai
dando uma força maior. Olha, eu falei no diagnóstico, mas não só o diagnóstico, né, professora? Doutora, o prognóstico, as terapias que serão aplicadas, a gente vai fazer um tratamento medicamentoso ou vai ser um procedimento cirúrgico? Que procedimento cirúrgico é esse? É muito invasivo, pouco invasivo? Eu encontrei um querido amigo médico que disse que, bom, ele consultou um senhor e era um procedimento cirúrgico e o senhor perguntou, certo, e quais são as alternativas? Olha, o senhor tem a robótica, o senhor tem a cirurgia comum e o senhor tem uma cirurgia por laparoscopia. Qual é que o senhor prefere? Qual é que o senhor faz melhor? É uma pergunta importante, né? Mas esse esclarecimento, ele precisa vir, gente, em linguagem acessível e agora não é mais uma cortesia, é uma obrigação. Pois é. E aí, Elias, eu até trago uma situação. Muitas vezes o médico precisa, de fato, desenhar. Porque, por exemplo, vamos voltar para a questão da neoplasia que você falou, do câncer. E aí, para posicionar onde é que está aquele tumor. Muitas vezes, se o médico só fala, o paciente não vai compreender. Então, ele precisa pegar um papelzinho e desenhar: o seu tumor está aqui, a gente vai abrir aqui, vai entrar por aqui com a cânula, vai fazer a retirada desse tumor, que vai tocar em não sei aonde. Ele vai fazer essa explicação para o paciente. Isso é direito do paciente e do seu acompanhante, caso ele deseje saber exatamente qual vai ser o plano daquela cirurgia, o plano daquele tratamento. Voltando também, puxando esse gancho do tratamento oncológico, do câncer, também se a cirurgia vai ser feita antes, depois, qual é o risco de se fazer uma cirurgia depois, tomar quimioterapia antes. Né? Então, isso o paciente tem que participar. E aí, quando a gente fala em participar, não é só saber, né? Não é só uma informação unilateral. O médico informa ao paciente o que vai ser feito, não. Com o estatuto, o paciente precisa participar ativamente dessa decisão. Ele precisa entender, ele precisa tirar dúvidas, ele precisa trazer um outro colega, um outro médico para opinar também sobre o caso dele, se ele entender necessário. Então, essa participação efetiva do paciente no seu tratamento, ela é garantida pelo estatuto. Isso é uma coisa que eu julgo muito valiosa, sabe? Porque muitas vezes é como você falou, o médico impõe, o paciente não entende, confia de olhos fechados. E muitas vezes a gente vê aí problemas, né? Todas essas informações, elas têm um ambiente onde elas precisam estar para ser acessadas por quem de direito? Prontuário médico. Isso aí é outro calcanhar de Aquiles. Isso é um nome meio pecaminoso, né, nessas relações. De quem é o prontuário, doutora? Pois é, boa pergunta, Elias Ferreira. O senhor sempre muito cirúrgico. O prontuário pertence ao paciente. E aí isso é uma grande dificuldade, porque os hospitais, normalmente, eles dificultam muito o acesso a esse prontuário. Então, para o paciente conseguir esse prontuário, ele precisa fazer uma solicitação formal através de um documento no setor específico, para que daqui a 30 dias ele tenha acesso ao prontuário médico dele. Que é dele. Dele. E é porque é dele. Imagine se não fosse dele. Perfeito. E aí a gente tem uma dificuldade grande até durante o atendimento médico. Vamos supor, a pessoa está lá internada, tem aquele posto ali das enfermeiras, a pessoa quer saber quais são os medicamentos que o médico do plantão anterior deixou subscrito. A enfermeira: não posso informar ao senhor quais são os medicamentos que estão no seu prontuário. Como? E vai informar quem? A quem? Né? Então, assim, a gente tem, isso é uma realidade. Realidade essa, por mim mesma já experimentada, posso carimbar aqui que isso é verdadeiro, né? Então, é uma situação que coloca o paciente numa situação de vulnerabilidade muito grande. O prontuário é direito do paciente, ele pertence ao paciente. E imediatamente, quando o paciente quiser ter acesso a todo o seu tratamento, a tudo que foi administrado como medicação, ou que vai ser administrado, tudo isso é informação que é direito do paciente. Então, a partir de agora, mais do que nunca, temos esse também dever de buscar essa informação. Então, quando um parente ou você mesmo estiver internado,
É importante a gente buscar por isso, para que a gente saiba exatamente o que está sendo feito com o nosso corpo, né, no tratamento daquela doença que a gente está ali naquele momento. E olha, é difícil quando você está ainda em vida, é mais difícil ainda quando é um terceiro, um parente, e que o paciente foi a óbito. E a gente não sabe por que foi a óbito, porque a gente não tem acesso ao prontuário, que é um documento do paciente. E isso tudo se modifica a partir de agora. Já era para ser assim há muito tempo, porque ele já era do paciente. A gente só está reunindo aqui, a lei é a 15.378 deste ano, Estatuto dos Direitos do Paciente, organiza essas garantias agora em um documento único. E aparentemente, quem nos escuta nessa conversa inicial, doutor, acredita que a gente está contra o médico. Não. Mas o que eu estou observando aqui, na verdade, são garantias que são criadas oficialmente para a proteção, inclusive, do médico e do ato médico. Perfeito. Exatamente isso. Quando o médico ele trabalha dentro desse, garantindo esses direitos do paciente, automaticamente ele também se protege. Ele se protege de uma eventual responsabilização, porque é importantíssimo que a gente ressalte que a única coisa dentro da relação médica que é subjetiva, que, na verdade, que é objetiva, que não é subjetiva, que é objetiva, que independe de comprovação de culpa, de qualquer de circunstância que aconteceu aquilo, é a ausência de informação. Então, o médico ele precisa prestar informação ao paciente. Se o médico não presta essa informação ao paciente de forma clara, ele responde objetivamente, independente de culpa, independente de nada. Só pelo fato de ele ter violado o dever de informação, já é uma situação que o coloca em risco. Então, quando o médico ele conhece esses direitos do paciente e ele busca pautar a sua atuação, respaldar o seu atendimento no seu paciente, com base nisso, ele fica muito mais protegido. Um termo de consentimento livre e esclarecido, que não seja um modelo que pegou na internet, mas que seja uma coisa clara, que tenha lá as evidências, as situações específicas daquele paciente. Esse documento, ele salva muito de responsabilidade, ele salva o médico de passar por situações constrangedoras. E todos esses documentos precisam constar do prontuário? Perfeito. Precisam estar lá dentro. Lá. É feita uma pasta, né, do paciente e lá deve ter todos esses documentos. Então, se o paciente... As autorizações, tudo isso. As declarações de que compreendeu, de que aquilo estava feito. Inclusive agora, Elias, com esse estatuto, o paciente ele pode nomear uma pessoa que será seu responsável, será seu porta-voz quando ele não puder falar, ou quando não conseguir contato com ele, ou quando tiver uma coisa que ele não possa responder no momento. Então, aquela pessoa nomeada por ele pode fazer essas escolhas. Né? Doutora, tem contrapartida nessa informação? Por exemplo, os pacientes também estão obrigados a informar sua condição de saúde? Não esconder, por exemplo, determinadas coisas que acontecem na sua vida? Perfeitamente, porque se o paciente ele omite informações, aquele dever do médico, aquela responsabilidade do médico, ela é reduzida consideravelmente, porque ao paciente, apesar desse estatuto ter o nome de Estatuto de Direito dos Pacientes, ele também traz deveres. Também toda relação é assim, são direitos e deveres. Isso me causou até uma curiosidade, porque quando a gente fala de Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o do paciente poderia ser só Estatuto do Paciente, mas não. Ele veio com direitos do paciente, mesmo que na lei tenha também deveres. Mesmo que tenha deveres, né? Então, por exemplo, eu não posso esconder. Você fez alguma cirurgia? Ah, não, nunca fiz uma cirurgia na minha vida. Isso é uma informação que pode ser muito relevante para os procedimentos que serão feitos um pouco adiante. Imagine que você fez uma cirurgia e retirou a vesícula, ou você fez a cirurgia, retirou a próstata, você fez uma cirurgia e retirou o apêndice. Em algum momento, uma outra cirurgia que precise ser feita, essa informação pode ser relevante.
Mais ainda quando a gente analisa do ponto de vista de medicamento. Vamos supor que a pessoa tome um medicamento que afina o sangue. E aí esqueceu de avisar o médico quando o médico abre lá a cirurgia o sangue. Qual é a responsabilidade desse médico se ele não sabia? Então, do mesmo jeito... Tem de um lado e tem do outro. Olha, gente, ao fim e ao cabo, o que é que quer o Estatuto com o direito à informação clara e acessível e acesso ao prontuário? Ele quer reafirmar o seu direito à autonomia, a decidir. Porque quando você conversa, tá vendo que conversar é bom? E quando você é claro nessa conversa, você fica com mais condições de decidir. Ó, doutor, o que é que a gente tem aí? O que é que o senhor coloca na mesa aí? Tem essa e aquela. Olha, eu prefiro essa aqui não. Exatamente isso. E aí a gente vai esclarecer, né? Você fazendo essa, acontece isso, isso e isso. Você optando por aquela, isso e isso. Tem certeza? Tenho. Como é que o médico pode garantir de que ele diz que tem a certeza e se resguardar de que ele propiciou todas as condições e alguém decidiu? Termo de consentimento livre esclarecido. É o nome do documento médico que diz exatamente o que é que vai ter naquele procedimento. E aí o médico deve também montar um outro documento que comprove que ele deu todas as alternativas, que deu todas as sugestões e as opções para aquele tratamento daquele paciente. E o paciente tem que ir lá escrever. Li, entendi, compreendi tudo que foi dito e decidi por esse. Isso tem que constar também no prontuário do paciente. Olha só, é super importante que a gente está conversando aqui nesse quesito de autonomia e tomada de decisão, porque é aí que entra aquele aspecto que a doutora Gabriela colocou aqui, de que enquanto você tem capacidade intelectual, capacidade para decidir, é muito importante que você indique quem poderá lhe representar em uma impossibilidade de tomada de decisão. Imagina alguém que vai fazer uma cirurgia neurológica e, porventura, perca, durante um período, a possibilidade de decidir. Precisa ter alguém que decida por ele, e isso o Estatuto traz como uma garantia. Exatamente. Então, você pode indicar aquela pessoa da sua confiança, que essa pessoa vai constar no seu prontuário como uma pessoa para responder por você quando você não puder. Você pode, inclusive, Elias, essa é interessante, a gente colocá-la no prontuário como é que você quer conduzir o seu tratamento no caso da cirurgia não dar certo, por exemplo. O médico explica, olha, essa cirurgia que a gente vai fazer de determinada forma, ela pode seguir por aqui ou por aqui. A medicina, ela não é uma ciência exata. Então, independente da técnica que é aplicada, ela pode correr por um caminho ou por outro, por diversos fatores que são inerentes à pessoa. Se a gente fizer a mesma cirurgia, eu posso ter um resultado, você outro. Não é isso? Então, o médico não tem como prever 100% de como vai se desenrolar aquela cirurgia. Então, ele dá essas opções e o paciente, ele pode dizer, olha, se a cirurgia correr por uma via que a gente não quer, não der muito certo, eu tiver alguma intercorrência, eu quero que seja conduzido assim, assim, assim. Eu quero, não quero que me ressuscite, eu não quero isso. Isso existe, essa possibilidade clara de o paciente expor essas declarações de vontade dentro também do seu prontuário. E elas devem ser respeitadas. Doutora, só para a gente encerrar esse bloco, acompanhante. Acompanhante parece ser um sujeito indesejável, né? Uma pessoa muito ruim, persona que a gente não quer por perto, persona não grata. Mas acompanhante, pelo menos eu observo assim, é bom para quem está como paciente e parece-me que é muito bom também para quem está na condição de profissional médico, ou não. Na minha interpretação, exatamente isso, porque resguarda também o médico. É muito interessante porque essa não grata, né, do acompanhante que você falou aí, é exatamente isso. A gente às vezes está lá no sistema de emergência do hospital, mas acompanhante é só para idoso ou para criança. De jeito nenhum. A pessoa, mesmo que esteja em sua plena capacidade, que seja lá um sujeito de 30, 40 anos, mas ele está ali numa situação de vulnerabilidade. Muitas vezes não está conseguindo
expressar sua vontade direito, não está conseguindo andar direito. Ele precisa de uma pessoa de confiança do lado. E para o médico também isso é importante, porque é uma pessoa que está ali sadia para escutar tudo, para testemunhar tudo, né? Então, é uma relação de médico e paciente que precisa ser interpretada sobre outra ótica agora, sabe? Eu acho que antes era justamente essa verticalização que você fala, e agora a gente precisa realmente trazer para mais próximo, para realmente as pessoas buscarem o melhor para o paciente. Eu tenho falado muito aqui sobre médico, porque as ocorrências com médicos agora, que tem inclusive tomado aí uma dimensão nacional, têm sido mais evidentes. Mas o que a gente está conversando aqui, né, doutora Gabriela, vale para todos os profissionais de saúde. Eu estou falando aqui sobre nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, aqueles que trabalham com saúde, eles estão como sendo o centro dessa discussão do Estatuto dos Direitos do Paciente. Tanto públicos quanto privados. Públicos e privados. Então, a regra para o SUS é a mesma regra para o hospital particular, para as clínicas particulares, para todos os estabelecimentos que lidem com pacientes. E aí, voltando àquela pergunta do bloco anterior, é importante que o profissional se prepare para isso. Que o profissional saiba exatamente o que é que tem aqui. É uma lei curta, né? Uma lei de 20 e poucos artigos, 23, salvo engano. E é importante que o profissional saiba disso. Faz parte agora da obrigação do profissional saber exatamente quais são os direitos do paciente e os deveres também. Porque a penalidade, Elias, para isso é grave. A violação dos direitos do paciente, ela entra como uma violação de direitos humanos. É muito grave. Gente, essa situação toda passou pelo segmento de direitos humanos do Congresso. É interessante, não nasce na Comissão da Saúde, ou pelo menos não termina lá, porque nós estamos falando sobre questões de humanidades. Quando eu deixava lá no bloco anterior o tópico do consentimento e das diretivas antecipadas, nós estamos falando sobre aquilo que é permitido no Brasil e que agora o protagonismo passa a ser do paciente e não mais necessariamente, aí tem condições também, né, gente? Você chega lá num estado de urgência e emergência e o procedimento que ali está é o procedimento que vai decidir se você vive ou morre, é uma coisa. Agora, exatamente, depois que eu estabilizei o paciente, deixou de ser urgência e emergência, né, doutora? Aí o paciente tem que volta a ter a participação efetiva. Isso, porque é a obrigação do médico. Quando o paciente se encontra numa situação dessa, né, de risco de morte, que a gente costuma dizer risco de vida, mas é risco de morte. É risco de morte. Então, quando o paciente está lá em risco de morte, é dever do profissional que o atende, seja ele médico, enfermeira, de adotar todas as medidas necessárias para que o paciente volte à estabilidade. Tudo que a gente conversou lá no bloco anterior vem exatamente para garantir que as diretivas antecipadas, elas têm um lastro naquilo que for informado, bem informado, para que eu possa decidir, bom, a partir de agora, doutor, eu gostaria que fosse assim. É por aí? Exatamente assim. E o paciente ainda pode retirar esse consentimento a qualquer tempo. Ele tem o direito... Ele pode modificar. Pode modificar. Então, o paciente não é porque foi decidido desse jeito que ele vai seguir o tratamento inteiro desse jeito. Ele tem esse direito de retirar esse consentimento sem sofrer nenhuma represália. O que é represália? É o médico dizer, agora que você retirou, que mudou tudo, eu não quero mais lhe atender. Isso aí já gera uma situação de abusividade por parte do médico. Por quê? O paciente está ali, ele está numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, aquilo que ele decide em um momento pode não fazer sentido no momento seguinte, né? Então, a partir do momento que ele toma essa decisão não é uma escrita na pedra, como se diz, não é uma decisão imutável, que jamais ele vai poder mudar de ideia. Claro que no meio da cirurgia ele não pode. Não, doutor, eu queria fazer desse jeito, mas agora eu não quero mais não, quero fazer de outro jeito, né? Então, não é nesse sentido, é tudo feito de forma esclarecida. A partir do momento que começou a cirurgia, vamos seguir a cirurgia, né? Olha só, é uma coisa que a gente precisa deixar claro, doutora. O paciente vai registrar os seus desejos sobre os tratamentos futuros. Essa é a diretiva que a gente antecipa. Isso.
Para isso, condições por parte do médico, informação clara, objetiva, uma informação que elucide o que é que está acontecendo, o que é que eu tenho e quais são as alternativas terapêuticas que eu tenho à disposição enquanto médico, enquanto hospital, para que eu possa decidir, e aí é uma diretiva, gente, do que vai acontecer no futuro comigo. É assim que a gente deve entender, doutora? Exatamente assim, Elias. A diretiva é dizer qual é a direção que o tratamento vai seguir. O médico esclarece tudo. Olha, a sua situação é essa, a gravidade é essa. O prognóstico, que é o prognóstico só para interpretar, né? Ele é o que vai acontecer daqui para frente. Você tem chance de ficar bom? É mais ou menos isso o prognóstico. Você tem chance de ficar bom, sim ou não? Então, o prognóstico é bom, sim ou não? Então, ele vai explicar isso, quais são as possibilidades. O paciente vai tomar a decisão. Eu quero seguir por esse caminho. Eu estou de acordo com aquilo que foi apresentado pelo médico ou não. Eu quero uma segunda opinião, doutor. Traga, vamos chamar um especialista também para ele opinar se esse caminho é o único ou se esse caminho é o melhor. Eu quero ouvir uma segunda opinião, é direito também do paciente. Então, a partir do momento que ele usa todas as armas que estão à sua disposição para tomar essa decisão ela tem que ser cumprida até que haja uma posterior revogação, se for o caso. Doutora Gabriela, alguns casos, o Brasil tem discutido muito isso. Pessoas que, por exemplo, não, por uma questão de religião, não quer fazer transfusão de sangue. Há casos em que as pessoas, sei lá, por uma crença qualquer, não quer esse ou aquele outro tratamento. Como é que o médico acondiciona tudo isso? Imaginando que a transfusão de sangue é um elemento diferencial e que pode ser definidor entre vida e morte. Como é que essa diretiva antecipada, porque eu estou devidamente esclarecido, eu tenho plena consciência, estou no gozo mental pleno, como é que o médico se protege? Porque ele precisa ter isso muito claro também, porque no futuro ele pode ser questionado. Ele tem que ter isso muito claro, através de um documento. Ele precisa montar um documento que registre toda a explicação que ele fez ao paciente. Seu fulano, se o senhor não tomar a transfusão de sangue nessa cirurgia, o senhor pode vir a falecer. Eu não vou ter como salvar, porque a única alternativa é essa. O senhor está ciente? Estou ciente. O senhor prefere morrer do que tomar uma transfusão de sangue? Sim. Família, vocês estão compreendendo que o seu fulano está dizendo que eu não posso fazer uma transfusão de sangue nele, que ele prefere morrer do que fazer a transfusão? Isso precisa ser passado a termo. Tudo passado a termo. E isso tem que ir para o prontuário. Para dentro do prontuário. E aí o que é ideal? Já vou dar uma consultoria para os médicos que nos ouvem. Além do paciente assinar, é importante que o familiar assine. Pelo menos um responsável. Que esteja presente nessa consulta, que tenha escutado a situação completa, que esteja responsável. Eu posso gravar, filmar isso? Isso é possível? Não? Isso é discutível, mas é possível. É possível se o paciente tiver consentido, se ele faz a gravação já explicando. Doutora Gabriela, vamos complicar isso? Bora. Adoro a complicação. Coisa fácil, não tem graça não. E quando é um pai ou uma mãe, por exemplo, um responsável em relação a um menor, se o médico entender de que a transfusão é necessária, mesmo por uma questão religiosa, que no caso das testemunhas de Jeová, para a gente ser bastante objetivo e com todo respeito ao entendimento do culto e de todos esses princípios que regem aí as questões de crença, eu, enquanto pai, posso, mesmo sabendo que meu filho ou minha filha pode morrer se aquela transfusão de sangue não acontecer, o médico está obrigado à minha diretiva? Pergunta excelente, Elias Ferreira. A mesma coisa que acontecia com as vacinas do Covid, lembra? Quando os pais diziam que não iam vacinar os filhos porque julgavam que aquela vacina não era boa, que aquela vacina ia trazer prejuízos. E qual foi o desfecho daquela situação? Muitas vezes o Ministério Público interviu. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que os pais devem garantir a segurança e a saúde do seu filho. Então, nesse mesmo contexto, é possível
que o pai venha a ser responsabilizado. Ah, mas isso é uma coisa absoluta? Não, não é absoluta. Mas é possível, sim, que haja uma responsabilização dos pais que, por crença, decidiram não salvar a vida do filho, enquanto eles estavam ali para resguardar a saúde do menor. Ou seja, a garantia do direito à crença e da manifestação religiosa, contudo, o resultado, se for óbito ou sequela grave, vai ter responsabilização. Pode ser que sim. Quem é que vai atrás dessa responsabilização? Eu confesso a você, Elias, que eu nunca vi um caso desse. Porque quem é que iria atrás? Se os pais decidiram por não fazer a transfusão de sangue da criança... O médico pode se negar? A quê? A não fazer a transfusão. Ou a fazer por cima da ordem dos pais. Por cima da ordem dos pais? Aí ele poderia ser... É mais fácil o médico nessa situação ser responsabilizado pelos pais do que os pais que negaram a transfusão serem responsabilizados, sabe? Gente, olha, eu estou trazendo uma discussão maravilhosa que a gente vai ainda abordar aqui, que é o direito à vida. E a criança não tem direito à vida? Há um direito superior ao direito da vida? O que é mais importante, a crença dos pais ou a vida da criança, se o procedimento era inequivocamente necessário para a manutenção da vida? É algo que a gente vai discutir aqui, doutora Gabriela, numa outra oportunidade. Já está aceita. Bom, indo nesse caminho aí dos problemas que são mais complexos, cuidados paliativos. Eu não vi na lei sobre diretivas que apressassem a morte. Isso é proibido no Brasil? Eu posso, por exemplo, pedir para abreviar a minha morte, uma eutanásia, por exemplo? Até agora não temos essa permissão, certo? O que é que pode ser feito? A gente pode evitar que seja feita a ressuscitação. Então, eu boto lá na minha diretriz de vontade que eu não quero ser ressuscitado. Se meu corpo parar, eu não quero voltar. Seja uma parada cardiorrespiratória. Eu não quero fazer uma reanimação nem nada disso. Isso aí é direito do paciente que ele expresse no seu prontuário, né, deixe lá registrado que ele não quer. Agora, em qualquer situação a gente vai ter que ter os cuidados paliativos? Nem sempre. Depende muito do que a gente tiver de conceito. O alívio da dor, por exemplo. De cuidados paliativos, Elias, porque assim, uma coisa é o alívio da dor, como você falou. Isso aí o médico tem que fazer, o paciente dificilmente na prática ele vai se negar a isso. Ele não vai querer morrer com dor. A não ser que ele coloque lá na diretiva, tem que respeitar. Porque eu fico imaginando aqui que é sobre direitos humanos que a gente está conversando. Como é que alguém pode, permitir que alguém decida pela dor? A gente não tem como. Cabeça de seres humanos é uma coisa complicada. E olha só, ele tem direito a decidir o que é que ele quer. Não é? Mas eu fico imaginando que alguém com dor grita, alguém com dor esperneia. Mas você se ele tem colocar outros lá, pacientes se ele ali colocar na diretiva de vontade de que não quer tomar remédios analgésicos, ele não pode tomar remédios. Ele não vai tomar. Não vai. Entende? Então, se ele quiser, quero morrer com dor, ele vai morrer com dor. Ele pode ter na diretiva, doutora, a escolha do local da morte? Pode, a gente sim. sabe de que não há mais recursos científicos. Eu posso morrer em casa, por exemplo? Pode morrer em casa. Pode recusar, inclusive, fazer os tratamentos. Eu quero mais fazer nada, eu quero ir para casa. E se tudo ele decide antes? Ou ele ou a pessoa que ele nomear. Ou a pessoa que ele nomeou. Isso é extremamente importante. Lembrando, gente, da cultura do diálogo, né? Isso também é trazido pelo próprio Estatuto dos Direitos do Paciente. Tem que ter diálogo em casa, tem que ter diálogo com aqueles que estão nos cuidados todos por lá. Doutor, é muito complexo. Apesar de serem, menos de 30 artigos, nós estamos falando sobre algo extremamente complexo. Extremamente complexo, Elias. E aí, quando a gente começa a analisar mais a fundo as coisas, como você bem estava fazendo com a questão da autorização dos pais sobre a criança,
a questão das testemunhas de Jeová, quanto à doação de sangue. A gente tem aí um emaranhado de coisas. O direito à vida, o biodireito que se chama também, ele traz situações extremamente complexas. Vou trazer outra aqui só para a gente exemplificar e provocar novas conversas. A questão de embriões, fertilização in vitro. A pessoa faz a colheita do óvulo, do espermatozoide, fecunda. A partir dali existe vida. É possível que um banco faça descarte desse material ou ele precisa guardar para o resto da vida? É direito do paciente, ali já tem um paciente, é direito do paciente que o pai desse embrião, os pais do embrião, será que eles têm direito que esse embrião seja guardado para sempre? Eu trago até agora a situação, por exemplo, daqueles que têm cardiopatias congênitas e que são descobertas ainda durante o período gestacional. A mãe ou o pai teria o direito pelo estatuto do paciente. Quem é o paciente? A criança ou a mãe? O nascituro tem direitos. Então a gente decide que não trata a cardiopatia e ele deve nascer e morrer. Quem decide isso? Vê como é complexo, né? Gente, olha, as coisas precisam um pouco mais de humanidade. Nem tudo pode ser tão cartesiano como a gente está colocando aqui. E o estatuto, atenção, médicos, né? Profissionais de saúde em geral, eu estou falando de médicos aqui, porque quando a gente fala em saúde, a gente vai lembrar sempre do profissional médico, médica, mas era importante procurar um advogado especializado em direito médico e da saúde, porque reputo ser necessário compreender as nuances do que está aqui sendo colocado. Por exemplo, a gente fala sempre sobre o acompanhante do paciente ou da paciente. Aliás, tem médicos que estão sendo acusados agora de estupros, de abuso sexual e tudo mais, porque essa era uma diretiva que já estava em curso. A gente só trouxe ela para o estatuto, mas isso já era uma realidade, não é, doutora? Já era uma realidade, a paciente já tinha esse direito. Direito ao acompanhante. O médico pode ter um acompanhante também. Quando eu falo um acompanhante, é uma profissional do seu consultório ou do hospital. Mulheres, por exemplo, para acompanhar mulheres, homens para acompanhar homens ou não profissionais. Ele pode ter esse acompanhamento até para se garantir também. No enfermeiro, sim, com certeza. O enfermeiro ou enfermeira que participe daquela consulta, que participe daquele procedimento, com o objetivo de resguardar a imagem do médico, né? Resguardar a eventual situação que venha a ser imputada a ele, como é o caso de abusos e assédios, esse tipo de coisa. Então é importante. Agora, o paciente, ele tem o direito de não querer que um estudante, por exemplo, ou uma pessoa que nada participa daquele tratamento, ele faça parte da sua consulta. Olha, eu quero aqui dizer para os médicos, médicas, da necessidade de esclarecer, né? A gente vai fazer exame clínico, aquele exame que a gente toca nas pessoas, você tem que falar porque é que eu vou tocar no seu seio. Tem que falar porque eu vou tocar no seu bumbum. É complicado para um urologista fazer um exame de toque retal sem penetração no reto. Vai ter que penetrar, mas tem que dizer, porque é isso que o estatuto diz. Olha, senhora, eu estou aqui, mas é um câncer de mama que a gente está investigando e eu tenho que tocar na sua mama, eu tenho que fazer, inclusive, para lhe ensinar como é que a senhora deve fazer o autoexame. Essas coisas precisam ficar claras, mas, para além disso, permita acompanhante. Exato. E também, Elias, bota isso no prontuário que você explicou. É porque, assim, eu acho que médico, de forma geral, acaba tendo uma aversão a tantos protocolos. Ah, meu Deus, eu tenho que escrever tudo agora no prontuário. Eu tenho que escrever até que eu expliquei como é que faz um exame de mama. Mas precisa, isso é segurança também para o médico. A gente está vendo agora uma crescente judicialização contra médico. Porque muitas vezes os pacientes, eles querem imputar aquele procedimento que deu errado, que não saiu no resultado que eles estavam aguardando. Era um câncer de mama gravíssimo. Eu queria tanto que a pessoa tivesse sobrevivido, mas infelizmente não sobreviveu, a culpa do médico.
Então, o médico, ele precisa se resguardar, que informou que a situação não era assim tão simples. Prontuário médico, gente, é o nome disso, viu? Prontuário médico. Doutora Gabriela Rezende, foi um prazer tê-la conversando com Elias Ferreira. Eu que agradeço, Elias. Muito bom estar aqui conversando com você. Muito obrigada. Conversando com Elias Ferreira estará de volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Eu, desde já, agradeço aqui ao AB Alagoas, ao Detran Alagoas e à Junta Comercial do Estado de Alagoas. Até a próxima terça-feira. Até lá!